Se eu te disser que possivelmente você está comendo lixo, você acredita? Nossa, pastor, pegou pesado. Olha, nós vivemos num país em que o que parece é que existe agora um culto à ignorância. As pessoas parece que quanto mais ignorantes, melhor. E isso faz parte da nossa dieta na igreja. Como assim? Se a gente levar em consideração que a palavra de Deus é alimento para nossa alma, quantos pensam estar comendo um alimento nutritivo, mas na verdade estão comendo comida podre, comida estragada? Por isso eu quero convidar você a ficar comigo nesse vídeo até o final, para a gente conversar um pouco sobre como está sendo a mensagem pregada nos púlpitos de muitas igrejas. Eu sou Thiago Rodrigues, pastor e professor de teologia, e seja muito bem-vindo a esse canal. Para você que é daquele grupo de crentes que não suportam ouvir críticas, por favor, esse vídeo não é para você, porque aqui eu vou criticar sim uma forma de pregação. E se você é daqueles que gostam de ficar mandando mensagem assim, vai pregar o evangelho, pelo menos eles estão pregando a palavra de Deus. Olha, o que eu vou dizer aqui é pregação do evangelho, porque o evangelho consiste em dizer o que está certo ou o que está errado. E aquilo que estiver errado, aquele que se arrepender e começar a fazer o certo, vai valer muito a pena. Então, por favor, se você não gosta de assistir esse tipo de vídeo, você pode ir para outro, não tem problema. Tem outros vídeos aqui no canal e você tem todo o direito de não gostar, é claro, não tem problema nenhum. Mas, se você também for deixar algum comentário, que você assista o vídeo até o final, porque muitas vezes eu recebo comentários de pessoas que nem assistiram o vídeo até o final e começam a rebater aquilo que eu disse. Portanto, vamos para o assunto desse vídeo. A nossa geração, ela é uma geração muito privilegiada, porque nós temos acesso gratuito a uma infinidade de conteúdos que deveria fazer com que nós fôssemos um pouquinho mais inteligentes do que a geração anterior. E existe um estudo que mostra que nós somos a primeira geração da história que tem uma inteligência inferior à geração anterior. Ou seja, os filhos estão emburrecendo, estão ficando mais ignorantes que os pais. E nós vivemos num mar de informações em que a profundidade não passa de um pires de uma xícara de chá. E é exatamente esse o ponto que a gente precisa compreender daquilo que eu estou querendo dizer aqui, que possivelmente muitos estão comendo comida ruim, comendo lixo nas suas igrejas. Por quê? A formação intelectual, ela está ruim de uma forma geral no nosso país. A gente sabe disso. Tem muitas e muitas pessoas se formando em universidades, enfim, que são analfabetos funcionais. Eu vi um vídeo esses dias em que perguntaram para uma moça. Primeiro perguntou se ela estudava, se ela fazia faculdade, ela disse que sim, tinha um curso e tal, e perguntou qual era o maior país da América Latina. Ela falou Coreia do Sul. Então a gente percebe que o nível intelectual pode ser que seja no mundo todo, mas principalmente no Brasil, ele está ficando cada vez mais baixo. Isso se dá de forma proposital. Inclusive tem um livro muito bom que fala a respeito disso, que é o livro do professor John Taylor Gatto, O Emburrecimento Programado. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, e se você quiser, se você se interessar, você pode procurar. O livro é muito bom. Porém, esse emburrecimento ele foi programado. E cada dia que passa, nós estamos mais suscetíveis a um empobrecimento intelectual que gera prejuízo também dentro da igreja. Nós temos hoje pastores muito mal preparados, que estão assumindo o ministério. Ah, mas tem que ter um ensino formal, tem que ter um aprendizado formal? Olha, é importante que se tenha sim. Por quê? Porque quando nós aprendemos, quando nós procuramos um ensino formal para poder formar pastores e líderes, mostra que a gente tem a intenção de formar pessoas que sejam sérias biblicamente, que conseguem interpretar minimamente o texto para fazer uma pregação minimamente coerente. Então, com a fase que nós estamos vivendo, é possível
dizer que muitas pessoas não estão, primeiro, formando bons pastores e esses pastores acabam não pregando uma mensagem genuína do Evangelho. E aí que entra a crítica que alguns podem não gostar. Tem muito pastor pregando muita bobagem e não está falando da palavra de Deus. E o que isso interfere na nossa vida? Tudo. Porque o lugar onde os púlpitos já não mais refletem um ensino sólido e coerente das Escrituras, vai gerar pessoas que se dizem cristãs, que são convencidas e não convertidas. Cristãos que vão consumir milhares e milhares de mensagens que se diz evangélica, músicas que se diz gospel, músicas evangélicas, e não vai existir mais aquela ideia de querer buscar na Escritura se aquilo que está sendo ouvido é coerente com a palavra de Deus. Nós devemos então, como virou uma palavra da moda, nós devemos sim ter senso crítico. Os cristãos de Bereia, em Atos capítulo 17, Lucas diz que os cristãos de Bereia eram os mais nobres entre os cristãos, porque depois de ouvir uma pregação, eles recorriam à Escritura para ver se tinha coerência bíblica. Eles ouviam a pregação do apóstolo Paulo, não é qualquer pregador. Eles ouviam o apóstolo Paulo e depois iam buscar na Bíblia para ver se Paulo estava sendo coerente. Isso é importante. E é este o ponto que eu quero dizer que os cristãos estão se alimentando com comida ruim dentro da igreja. Por quê? Porque não possuem mais a capacidade de abrir as suas Bíblias em casa. Muitos deles abrem suas Bíblias na igreja. São como os caramelos da rua. Já reparou que a grande maioria das vezes os caramelos, eles são gordinhos, parece que são bem nutridos, mesmo comendo lixo? Sabe por quê? Porque chega no momento de tanto comer alguma coisa, você pode até ficar gordinho, forte, você pode até ter uma massa, né? O cachorro pode até ter uma massa, um ganho de massa, mas ele não vai ser saudável. Por isso a igreja brasileira não é saudável. Porque muitos estão comendo porcaria. Qualquer um que diz, que fala a palavra, que fala o nome Jesus no meio da palavra, eles acham que essa pessoa está pregando o evangelho da parte de Deus, mas não é. O evangelho ele precisa ser cristocêntrico, em que Jesus é o centro da mensagem, em que a cruz é exatamente o ápice da história da redenção, que vai fazer com que pecadores sejam resgatados pela graça, e a ressurreição é exatamente o ponto que vai alicerçar a nossa fé, como bem disse o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, que se Jesus não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. Vã é a nossa pregação. Portanto, vamos começar a analisar aquilo que estamos ouvindo, aquilo que alimenta a nossa alma. Será que nós estamos ingerindo uma pregação genuína do Evangelho? Porque não é o que parece. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas estão abrindo no nosso país. Mas será que são mesmo pessoas fiéis à palavra de Deus? Será mesmo que são pessoas que estão pregando o Evangelho custe o que custar, alimentando a sua igreja com um alimento celestial e não um alimento humano, mundano? Portanto, eu quero convidar você, desafiar você a começar a questionar aquilo que você tem ouvido. Mas, olha, questionar o que você tem ouvido não é o mesmo que caçar confusão na sua igreja. Se você percebe que onde você está não possui uma mensagem coerente com as Escrituras, não vai caçar briga, pelo amor de Deus, porque senão daqui a pouco vai vir um monte de gente falar que eu estou aqui gerando ódio, querendo causar tumulto dentro da igreja, mas não é isso. Eu só estou te dizendo, preste atenção no que você ouve. Talvez você até faz parte de uma igreja bíblica, uma igreja local, porque todo cristão precisa cultuar em uma igreja local, mas evitar confusão. Como disse, talvez você seja até membro de uma igreja bíblica, de uma igreja local, de uma igreja saudável, mas aí no seu dia a dia você ouve pregadores e músicas que não possuem base bíblica nenhuma. E isso vai gerar em você, infelizmente, um raquitismo espiritual que eu não gostaria nem de tentar imaginar o que pode acontecer depois. Que a gente possa pensar junto nessa mensagem. Portanto, curta, comente, compartilha e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito e que você possa ser abençoado com esses vídeos. Deus abençoe a sua vida. Até mais.